aí da região norte do estado, é o protocolo que foi construído para hipertensão e diabetes. Eu sou Werther, eu sou cardiologista e sou referência técnica da CESA para alta complexidade cardiovascular. E nesse momento nós ajudamos na construção do protocolo e a adaptação à prática da rede que está sendo instalada no norte. Bom, vamos começar mencionando que a diabetes e hipertensão tem uma prevalência crescente. Ela acomete até 30% da população adulta, né, para a hipertensão, e para o diabetes em torno a 15% a 25%. Esses são conceitos que são comuns para vocês que estão assistindo, eu imagino. E lá na frente nós vamos comentar um pouco por que essa prevalência pode mudar nos próximos anos. Por enquanto, o nosso número é esse aí. São doenças insidiosas que são fatores de risco importantes para a prevalência cardiovascular e que têm a tendência a aumentar com o envelhecimento da população. Aqui no gráfico 1, esses são dados recentes a respeito da expectativa de vida do brasileiro em 2015. E eu queria que vocês prestassem atenção na barra em laranja, que é a expectativa média do Brasil, 75 anos e meio, e que o estado que mais tem uma expectativa elevada é Santa Catarina, com 78 anos, e logo em seguida, no segundo lugar, nós aqui vemos, né? O Espírito Santo é o segundo estado com maior expectativa de vida, atingindo quase 78 anos. A pirâmide populacional no estado ela tem se tornado diferente com o passar do tempo. Vocês podem ver aí no canto superior esquerdo o formato que tinha a pirâmide em 95, com a base larga e o ápice bem estreito, né? Com o passar do tempo, em 10 anos, a gente vê um alargamento do ápice e um estreitamento da base em termos relativos, né? A pirâmide populacional está se aproximando do formato em tonel, que é o que se observa em países desenvolvidos. E isso tem a ver com aquela expectativa de vida aumentada do estado que nós mencionamos no slide anterior. Aqui você tem a mortalidade proporcional geral da população do estado. Tá? Então, lá em cima, na linha em azul, vocês podem ver que as doenças do aparelho circulatório são de longe a causa mais frequente. Você tem doenças crônicas e câncer como causas importantes também, mas ainda assim, e causas externas também por violência, mas ainda assim bem longe da mortalidade que é a doença cardiovascular. Vê aí, em linha verde, aqui vocês têm as causas externas, né? E aqui no terceiro lugar, essa linha que poderia chamar de lilás, né? As neoplasias, que são então as duas outras causas que vêm em seguida. Quando você separa a causa de mortalidade por sexo, aí a gente já começa a ver uma alteração do padrão. Aqui, na linha vermelha, esse slide se refere à população masculina, e lá em cima na linha vermelha as causas cardiovasculares elas estão também em primeiro lugar. Mas muito próxima dela, na linha azul, vocês veem as causas externas. Isso aqui tem a ver com a morte das populações jovens aqui no estado por violência. Infelizmente essa é uma causa, né? Mas ainda assim a causa cardiovascular é mais importante. Quando nós vamos para a população feminina, a segunda causa mais importante depois das cardiovasculares, nós observamos aqui em linha verde. Essas são as neoplasias. Isso se deve à incidência de câncer de mama e câncer do colo uterino, que é uma causa importante de mortalidade nas mulheres, já diferente das causas externas, que são importantes nos homens. Então, e a causa cardiovascular sempre lá em cima. Quer dizer, isso é para ilustrar que não importa que especificidade de grupo étnico ou de sexo exista, a causa cardiovascular de mortalidade ela é sempre a mais prevalente, né? Bom, o que a gente tem que tomar cuidado com a hipertensão arterial? Ela é pouco diagnosticada, apesar de tudo. Por mais esclarecimento que tenha, a maioria das pessoas que tem não sabe que tem, né? Quando a pessoa tem acesso a um serviço de saúde, pode ocorrer o risco contrário, de ser diagnosticado em excesso e tratado de forma inadequada. A pressão em casa é diferente da pressão que você tem no consultório.
Então, tem maneiras de minimizar essa distorção que a gente vai comentar mais à frente. O efeito do avental branco é muito frequente, né, que é o aumento de pressão na presença do médico ou profissional de saúde, e isso não só no consultório, mas em qualquer estabelecimento, né, PA, pronto-socorro, por aí vai. Os aparelhos de coluna de mercúrio, eles são menos sujeitos a erros. Aquele reloginho que nós normalmente medimos, são chamados aneroides, eles têm que ser calibrados a cada 6 meses, o que nem sempre acontece. E aparelhos eletrônicos não é qualquer um que pode, eles têm que ser validados tanto pelo Inmetro quanto pelas sociedades científicas, né? Como é que mede a pressão arterial? Então, ele tem que ser medido sentado, não deitado. A posição correta é ortostática. Cada consulta, principalmente se o paciente está na primeira avaliação, tem que constar de 2 medidas pelo menos, né? Antes de medir a pressão arterial, o paciente tem que passar 10 a 15 minutos, ou 5 a 10, como queira, num ambiente calmo, com temperatura agradável, de preferência sem barulho, né? E o tamanho do manguito, aquele que vai no braço, tem que ser adequado ao tamanho do braço da pessoa. Deve-se medir nos 2 braços e considerar a medida de maior valor, não a menor. É esperado que haja uma variação de até 10 a 15% entre um braço e outro. Se tiver mais do que isso, nós devemos suspeitar, então, de hipertensão secundária, que é um assunto mais para frente aí. Para vocês verem aqui, olha a influência que tem o tamanho do manguito na avaliação da pressão arterial no consultório. Você vê que um adulto pequeno, que tem a circunferência de braço entre 22 e 26 centímetros, ele tem que ter uma bolsa de borracha com largura de 10 e comprimento de 24. Se o mesmo adulto, não estou falando de criança, for um adulto grande, olha só, ele pode ter uma circunferência de braço entre 35 e 44, e para isso vai precisar de uma bolsa com largura de 16 e comprimento de 38. Então isso é uma diferença significativa, e na prática nós não vemos que os estabelecimentos tenham esses manguitos de tamanho diferente para avaliar pessoas diferentes. É aceitável que a maioria dos aparelhos tenha um tamanho único, mas que você tenha pelo menos um que seja de 1 grau acima ou de 1 grau abaixo para avaliar os pacientes fora da curva, né? Essa é a classificação da hipertensão atual. Pode ser que tenha mudanças no futuro, eu já vou comentar mais à frente, mas no momento nós vamos nos ater àquilo que está nas diretrizes atuais, tanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia quanto na Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então, hoje, para as diretrizes brasileiras, o que é considerado normal é uma pressão sistólica de 120 e uma diastólica de 80. Até 139 de sistólica e até 89 de diastólica, ainda nós não consideramos hipertensos, mas nós vamos chamar isso de pré-hipertensão. Muito bem. A hipertensão no estágio 1 é acima de 140 de sistólica, igual ou maior, e 90 de diastólica. E aí, nós já passamos, então, para as classificações da hipertensão. Com a sistólica entre 140 e 159, e a diastólica entre 90 e 99, nós temos a hipertensão estágio 1. O estágio 2 é de 180 a 179 e a diastólica de 100 a 109. Para fins didáticos, vocês podem colocar o ponto de corte do estágio 1, do estágio 2 e do estágio 3 em 140, 160 e 180 de sistólica e diastólica 90, 100 e 110, porque fica mais fácil de memorizar. Difícil fazer um ponto de corte de um paciente que tenha 159 de pressão e o outro tem 161 e que eles estão em estágios diferentes. Quer dizer, na prática não é tão rígido assim, não é possível ser, né? O paciente pode ter a chamada pressão sistólica isolada quando o aumento é apenas na pressão sistólica. Isso é muito comum em idoso e responde muito bem à classe dos antagonistas de cálcio de ação periférica. Isso aqui é o fluxograma de avaliação na primeira visita de hipertensão que está no nosso protocolo. E dentro do possível, nós pretendemos seguir isso que está aí. Então, o paciente vai lá na primeira visita da pressão arterial. Se ele tem a pressão maior ou igual
14 por 9, e o risco cardiovascular baixo ou médio, nós vamos falar em risco cardiovascular mais à frente, então você ou considera mapa na segunda visita, ou você considera reavaliar a pressão de consultório um mês depois. Na verdade, isso tem que ser feito sempre, né? Esse MRPA que vocês estão vendo aqui se refere à monitorização residencial da pressão arterial. É um recurso prático e barato para locais onde não tenha o mapa, a monitorização ambulatorial da pressão arterial, porque isso aqui depende de um equipamento que normalmente não se tem nas unidades básicas. Na rede Cuidar é bem possível que tenha, se não tiver, nós vamos incluir no rol dos recursos, né, que deveriam estar disponíveis. Mas, enfim, a pressão ela deve ser feita, avaliação, da maneira que nós comentamos, na primeira visita, e deve ter uma visita 30 dias depois, certo? Bom, o mapa, a monitorização ambulatorial da pressão arterial, ele, como diz para vocês, é dependente de aparelho, né? A medida eletrônica, o aparelho é calibrado conforme uma curva prévia, e ele mede por 24 horas a pressão com intervalo de 20 minutos entre as medidas de dia, intervalo de 30 minutos entre as medidas à noite, né? O que é considerado aceitável em médias para a mapa? 135 por 85 no período diurno e 120 por 70 no período noturno. Até aí é considerado normal, né? A medida residencial da pressão arterial, que você não usa o equipamento, você faz da seguinte forma: são 3 medidas ao dia e 3 medidas à noite durante 5 dias. E são consideradas anormais as médias acima de 135 por 85. Aí já não vale tanto o percentual da noite aqui para o mapa. Por quê? Porque esse recurso aqui dispõe de menos medidas. Para vocês terem uma ideia, a mapa, ela, em média, tem de 40 a 50 minutos medidas a cada 24 horas. Né? Mas a medida residencial ela é um recurso bem útil também, né? Se bem feita, os estudos mostram que não tem muita diferença entre ela e a mapa no sentido preditivo, né, de quem vai ter hipertensão ou diagnóstico de hipertensão. A estratificação de risco tem que fazer por quê? Porque, na verdade, a opção terapêutica da hipertensão, ela depende de 2 fatores: da hipertensão em si e do risco cardiovascular do paciente, né? Então é fundamental você definir o tratamento com eficácia. No gráfico mais à frente, vocês vão ver que essas duas coisas se cruzam: o estágio da hipertensão e o risco cardiovascular dos pacientes. Então isso depende de uma série de fatores. E é muito importante saber se o paciente ele tem uma lesão de órgão-alvo, que é uma lesão definida, que não é um mero fator de risco. Isso também importa para o risco cardiovascular desse paciente. São usados scores para computar todos os fatores, não é? E que é importante que se diga, esses scores que nós usamos, seja o de Framingham, o Global Risk Score, enfim, tem vários na literatura, nenhum deles foi validado para a população brasileira. Nós usamos porque é o que tem disponível. A maior iniciativa do Brasil em termos de scores de risco cardiovascular é o estudo ELSA, que ele ainda está em andamento, ele já tem 15 anos, o estudo da saúde longitudinal do adulto, e provavelmente, quando eles terminarem todo o segmento, é possível que nós tenhamos alguma alternativa de risco que seja derivado da população na qual nós atuamos. Mas para que vocês tenham a ciência, todos os scores foram validados em população estrangeira e nós apenas usamos porque é o que tem disponível no momento. Então, falando em fatores de risco, estão eles aí. É isso que é usado para computar o score. Então, o que é um fator de risco maior, considerado assim? Sexo masculino tem mais risco do que a mulher. Idade, acima de 55 para homens e acima de 65 para mulheres. Tabagismo, né? Lembrando que para considerar um paciente ex-tabagista é necessário que ele tenha cessado de fumar
6 meses ou mais. Quem parou de fumar o mês passado, para fins de classificação, ainda deve ser considerado tabagista. As dislipidemias são classificadas de acordo com o nível de colesterol. Então, o colesterol total maior que 190, o colesterol LDL, que é o ruim, maior do que 115, ou o HDL colesterol, que é o colesterol bom, entre aspas, né, menor do que 40 para homens e menor que 46 nas mulheres. Isso porque o nível de HDL feminino normalmente é mais alto. Na triglicerídeos, o nível de corte é 150. A história familiar de doença cardiovascular se refere a uma história de doença precoce, né? Quem tem o pai, ou a mãe, ou o avô, que teve um evento cardiovascular tipo infarto, angina, e foi submetido à ponte de safena, mas numa idade avançada, não conta como antecedente, né? 70, 75 anos. Ele tem que ter ocorrido esse evento em mulheres com a idade menor do que 65 anos e homens com idade menor do que 55 anos. A resistência à insulina é uma coisa que é um estado que ainda não chega ao diagnóstico de diabetes, mas, embora não precise de tratamento, ele se torna um fator de risco, né? Então, quando a glicemia de jejum estiver entre 100 e 125, ou o teste oral de tolerância à glicose com nível entre 140 e 199 em 2 horas. Naturalmente, que se a glicose estiver em valores acima desses níveis que nós comentamos, o paciente pode ser considerado o diabetes franco e não pré-diabetes. A hemoglobina glicada, que é um parâmetro muito importante, entre 5,7 e 6,4. Abaixo de 5,7 é normal, 6,5 ou mais já deve-se considerar o diagnóstico de diabetes. E, por fim, a obesidade, cada vez mais frequente, é um grande fator de risco também. O índice de massa corpórea, como ponto de corte, é 30 kg por metro quadrado de área, e a CA, aqui que vocês estão vendo, é a circunferência abdominal. É considerado ponto de corte 102 nos homens e 88 nas mulheres. Nós comentamos anteriormente lesões em órgão-alvo, né? O que seria isso? São lesões já definidas da qual você não tem volta, né? Então, na doença cardíaca, como exemplo, você tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, aqui. Ou seja, quando você faz um ecocardiograma do paciente, se ele tem um eco prévio também, vocês não precisam pedir, e está lá presente esse diagnóstico, isso é uma lesão de órgão-alvo. Se o paciente já teve um episódio de angina ou de infarto do miocárdio, se ele já teve que visitar pronto-socorro, ser medicado ou internado por conta disso, isso é uma lesão de órgão-alvo. Se ele já sofreu uma revascularização, ou uma ponte de safena, ou uma angioplastia, você já considera isso uma lesão-alvo. Se ele tem insuficiência cardíaca, quer dizer, aquela falta de ar e cansaço, e por um desempenho cardíaco insuficiente, no caso, quem vai dar esse diagnóstico é o ecocardiograma, lesão de órgão-alvo. Se já teve um derrame cerebral, mesmo que transitório, com necessidade de hospitalização, e aquilo foi diagnosticado como tal, isso é também uma lesão de órgão-alvo, no caso cerebral. Lesão do rim, nefropatia, tendo necessidade de diálise ou não. Se ele tem creatinina acima de 1,5, isso é considerado lesão de órgão-alvo e assim por diante. Qualquer antecedente de doença vascular arterial nas extremidades que tenha levado à amputação, que tenha levado à claudicação, que tenha levado a uma diminuição da temperatura daquele membro, desde que tenha o diagnóstico, isso é uma lesão de órgão-alvo. Retinopatia hipertensiva também é uma coisa importante. Os pacientes que são avaliados para hipertensão e com estratificação de risco, eles necessitam de um fundo de olho, e lá na Rede Cuidar, inclusive, tem um profissional para isso. Aí chegou no ponto que nós falamos, né? A estratificação de risco da hipertensão. E vocês podem ver que aqui nas colunas vocês têm os estágios hipertensivos, né? E nas linhas vocês têm os fatores de risco, aqueles que nós falamos antes, né? De fato, o que vai importar para o encaminhamento à Rede Cuidar? São aqueles pacientes que têm risco alto. São os que estão nessa linha aqui para baixo. Então, revisando rapidamente, se um paciente tem impressão que ainda não é hipertenso e sem nenhum fator de risco, o risco dele é baixo. Inclusive, nem hipertenso ele é. Se ele tem hipertensão no estágio 1, mas ele não tem fator de risco, ele é risco baixo. Se já está no estágio 2,
Mesmo que ele não tenha fator de risco nenhum, o risco dele é moderado. Hipertensão no estágio 3, isso aqui é importante. Ó. Sistólica de 180 e diastólica de 110, ele é risco alto sempre, tendo fatores de risco presentes ou não. Ok? Então, o risco baixo e moderado vale sempre para as hipertensões de estágio 1 ou 2. Quando nós começamos a acrescentar fatores de risco, um ou dois daqueles que nós comentamos antes, se ele tiver hipertensão, qualquer uma, no mínimo moderado ele é. Se a hipertensão dele for estágio 2, o risco é alto. Então, já mudou em relação ao risco de cima. 3 fatores de risco, veja bem, coloca o paciente em uma faixa de risco moderado, mesmo que ele não seja hipertenso, ou que seja pré-hipertenso. Quando ele está na hipertensão estágio 1, com 3 fatores de risco ou mais, ele é risco alto sempre, certo? E, por fim, a presença de lesão de órgão-alvo, daquelas que nós comentamos antes, põe o paciente em risco alto sempre. Então, basicamente, o que vai ter que encaminhar para avaliação, se precisa de fazer algo mais, serão aqueles pacientes que têm estágio 3, com certeza, os que têm lesão de órgão-alvo, com certeza, e estágio 1 ou 2, dependendo de quantos fatores de risco ele tem. Sem fator de risco, você não encaminha se ele for de risco baixo. Né? Ou se tiver 1 a 2. Com 3 fatores de risco, você encaminha sempre. Né? Bom, e aí o que nós pensamos em termos de estratégia de tratamento para hipertensão arterial segundo o risco cardiovascular? Não, se o paciente está sem risco adicional, esse TNM aqui é terapia não medicamentosa. Isso você pode fazer naquele cara que tem pré-hipertensão ou hipertensão estágio 1 e não tem mais nenhum fator de risco adicional, deixar ele com cuidados não farmacológicos sem nenhum problema, tá certo? Se o risco do paciente é baixo, você até pode tentar mantê-lo no tratamento não medicamentoso e por até 6 meses, né? É o mínimo de tempo que o paciente tem para organizar a vida, para fazer exercício, para reduzir o peso, para mudar a alimentação por uma coisa que tenha pouco sódio, melhorar a qualidade do sono e assim sucessivamente, né? Os riscos médio e alto, eles vão ter que tomar remédio sempre. E esse de risco baixo, se em 6 meses não tiver resposta, você também vai lançar mão do tratamento medicamentoso. Tá? Isso aqui são das diretrizes brasileiras mais recentes de 2016. Mas não incorporam ainda, isso nós vamos falar mais à frente, a nova diretriz americana desse ano, que mudou muita coisa. Mas, por enquanto, nós vamos nos manter com as diretrizes nacionais atuais. Muito bem. Sugestão de antihipertensivos. Essas drogas aí, que nós estamos mencionando aqui, elas caem basicamente em 5 classes. Né? Eu resolvi não colocar o nome de um fármaco em especial, porque isso varia conforme a disponibilidade do lugar, mas eles têm muito tempo de uso e nós podemos, com tranquilidade, presumir um efeito de classe entre eles. Então, você tem aí o diurético, que é do tipo tiazídico, o Lasix não vale, não tem evidência. Nós estamos falando aqui da hidroclorotiazida, da clortalidona e da indapamida, certo? Beta-bloqueadores. Basicamente, o propranolol, o atenolol, o metoprolol e o bisoprolol são os que têm mais disponibilidade, mas eles são igualmente aprovados para tratamento de hipertensão. Não são grandes redutores de pressão, os beta-bloqueadores não, mas eles são muito úteis naqueles pacientes que têm doença coronária já definida, que têm lesão de órgão-alvo cardíaco coronária documentada, né? Os bloqueadores dos canais de cálcio, principalmente os de ação periférica, eles reduzem a pressão com muita eficiência, eles são mais potentes do que os beta-bloqueadores e têm, por outro lado, menor efeito protetor cardiovascular. Os inibidores de enzima conversora, que o medicamento padrão era o captopril e depois o enalapril, você tem vários aí no mercado, alguns com meia-vida longa, que você pode dar uma dose só em 24 horas, como o ramipril, por exemplo, também são muito bem-vindos, tomando cuidado com a função renal, que essas medicações, como vocês sabem bem, têm um impacto. Nada aqui é novidade, nós incorporamos apenas o conteúdo mais recente das diretrizes todas que nós pudemos avaliar, e a proposta é fazer
com eficiência aquilo que for aquilo que for possível. Os bloqueadores do receptor de angiotensina, que era uma coisa há alguns anos meio caro e tal, se tornaram amplamente disponíveis. Você tem losartan de graça nas farmácias populares e é uma medicação muito bem usada também, porque ela é muito bem tolerada. Dessas 5 classes aqui, é a que tem menor efeito indesejado e menor queixa e menor cessação de terapia por conta de efeito colateral. Bom, e aí o que a gente vai encaminhar para uma unidade especializada? Veja bem, além daqueles pacientes de alto risco, que você vai encaminhar para checar se ele precisa de alguma coisa a mais de terapêutica, é importante que se encaminhe a hipertensão resistente. E o que é isso? É uma hipertensão, seja de que estágio for, que ela não atinja a meta após o tratamento com 3 classes de medicamento em dose otimizada, que inclua um diurético. Tá certo? Então, ele tem que ter as 3 classes, mas os remédios têm que estar na dose mais alta possível. E tem que incluir uma hidroclorotiazida, uma clortalidona ou algo do tipo, para atingir essa classificação. A hipertensão secundária é aquela que a gente suspeita de que tem alguma causa por trás que não seja a hipertensão essencial que acomete 95% da população. Né? E, portanto, essa causa pode ser passível de correção, eventualmente, dependendo. Né? Por exemplo, estenose da artéria renal. Quando você faz angioplastia, às vezes a pressão abaixa. Freocromocitoma, que é um tumor liberador de catecolaminas, que quando você opera, os ataques de hipertensão cessam. Coartação de aorta e doença renal crônica dialítica, por exemplo, que um programa regular de diálise consegue controlar muito bem a pressão desses pacientes quando eles estão descompensados. Né? Muito bem, aqui tem um fluxograma de encaminhamento, então, que nós pretendemos que seja implantado aí na Rede Cuidar. Tá? Vamos tomar como ponto de corte o usuário acima de 20 anos. Tem diretrizes que falam em 18, tem diretrizes que falam em 21. Eu acho que para a população que nós lidamos, e como a hipertensão ainda é pouco diagnosticada, 20 anos é um ponto de corte bastante razoável para isso. Né? Bom, paciente que tem pressão menor do que 12/8, não tem muito mistério. Você vai orientar o estilo de vida com as mudanças, né? Incluí-lo nas medidas de terapêutica não farmacológica, e se esse cara não tiver nenhuma piora, reavaliar em 1 ano. Certo? Se ele não mudar de estágio, é assim que ele se mantém. Quando o paciente tem aquele nível pressórico que nós classificamos como pré-hipertensão, aí você encurta o tempo de avaliação. Ele não é hipertenso ainda, mas ele já também não é o chamado normal. Né? Então, ele deve retornar à unidade em torno de 6 meses, né? Por aí. Quando o paciente tem um nível pressórico que já o coloca no diagnóstico de hipertensão, se ele tiver hipertensão estágio 1, aquela de 14/9 até 16, você pede para ele voltar em até 2 meses para confirmar. Se for em estágio 2, na primeira visita, 16/10, ele precisa voltar para confirmar em 1 mês. E se ele for estágio 3, de 18/11 ou mais, isso você tem que intervir já. Certo? Em se tratando das outras duas, estágio 1 e 2, se ele confirmou o diagnóstico de hipertensão na segunda visita, você vai cadastrá-lo no sistema que é o SUS agora, o Hiperdia não existe mais. Né? Isso vai ser mudado no protocolo na gráfica. E estratifica o fator o nível de risco desse cara. E conforme nós comentamos antes, nível de risco baixo, terapia não medicamentosa por até 6 meses. Se não resolver, associa a medicação. Risco médio e risco alto, terapia medicamentosa junto com a não medicamentosa desde o início. Só para lembrar, né, que a pressão estágio 3, que nós mencionamos aqui em cima, ela vai direto para o tratamento medicamentoso. É preciso mencionar também que isso vai ser mudado na gráfica, que o risco muito alto de hipertensão não existe mais. Então, é risco médio e alto. Né? Alcançando as médias de pressão, tá certo? Você mantém o esquema atual e reavalia o paciente a cada 3 meses ou a cada 6 meses, conforme você tiver espaço
na tua agenda. Acho que 6 meses, se o paciente está dentro da meta, é um tempo razoável, tá certo? A não ser que ele seja muito grave, né? Agora, claro, se você suspeita que ele tenha hipertensão secundária, então você tem que encaminhar para a unidade de saúde, no caso, a unidade cuidar, né? Para te dar uma assistência em termos de medidas adicionais, né? A chave dessa comunicação entre a rede cuidar e as unidades básicas é o plano de cuidado, porque, na verdade, o profissional lá, que está na unidade da cuidar, ele não vai assumir o paciente no lugar da atenção primária. A equipe de atenção primária que cuida do paciente é responsável o tempo inteiro. Ele vai, na verdade, prescrever, vai solicitar exames quando necessário, mas isso tudo vai para um plano de cuidado que quem executa ele é a equipe da atenção primária, tá certo? E, naturalmente, que o paciente ele deve ser sempre chamado à responsabilidade para participar do seu plano de cuidado, para ajudar numa boa execução, porque, na verdade, tudo que nós fazemos depende muito da cooperação do paciente, né? O que é um desafio, porque a maior parte da hipertensão não tratada, ela tem como causa a não adesão às medidas que são prescritas, né? Isso não é fácil, né? Alguém está perguntando aqui se o plano de cuidado vai ser encaminhado para as unidades. Então, tem um sistema de informática para justamente facilitar isso. Esse problema já foi antecipado, né? A empresa deve estar concluindo isso, eu não sei como é que está, mas ele é feito justamente para quê? Lá na unidade, quando o profissional inserir aquilo que ele acha que precisa, aquilo já está disponibilizado online para vocês na unidade de saúde, até antes do paciente voltar. Tá? Essa é a ideia. Que, de fato, se tiver que fazer isso no papel, a quebra de informação é muito grande, né? Tá, espero que tenha respondido. Eu vou até checar em que estágio está quando esses pacientes, como está o programa lá, porque vocês vão precisar de fato. Uma coisa que eu queria falar aqui, que está dando muita discussão aí nos meios de comunicação, isso eu acrescentei em relação à última aula, é o seguinte: lá nos Estados Unidos, nesse mês, no final do mês passado, foram publicadas novas diretrizes de hipertensão arterial. E pode ser que isso dê algum conflito com vocês quando tiverem acesso a isso e compararem com o nosso protocolo. Então, eu vou passar um pouquinho aqui o que é que os americanos estão recomendando agora e por que nós vamos com calma em relação a essas recomendações. O que é considerado normal para eles agora é quando a pressão sistólica for menor do que 120 e a diastólica menor do que 80. Eles consideram elevada quando a pressão sistólica estiver entre 120 e 129 e a diastólica entre 80 e 89. Isso já é considerado hipertensão já. A hipertensão estágio 1 seria com a sistólica entre 130 e 139 e a diastólica entre 80 e 89. E a estágio 2, quando a sistólica estiver acima ou igual a 140 e a diastólica a 90. Então, vocês observam que o que para as diretrizes atuais é considerada o ponto de corte para a hipertensão, para a diretriz americana publicada no mês passado, passa a ser um estágio de mais alto risco, né? Que considerações nós vamos fazer a respeito? Primeiro, isso aumenta a prevalência de hipertensão de 32% para 46%, o que é quase a metade da população. Claro que isso vale para as populações americanas, onde a diretriz está sendo aplicada, mas o impacto proporcional vai ser semelhante se nós fizermos isso aqui. Existe uma nova rotina para eles, que é medir de 2 a 3 vezes e em 2 ou 3 ocasiões distintas. Então, não basta só 2 vezes em 2 ocasiões. Não muda nada com relação a mapa ou a medida residencial, tá certo? Eles mantêm a recomendação do que eles chamam de dieta DASH, que é aquela dieta que é pobre em sódio e rica em potássio. Os exames básicos do hipertenso continuam a mesma coisa e as mesmas drogas de primeira escolha, né? O tratamento farmacológico do estágio 2 vai ter sempre, o que significa que quem tem 14/9 de pressão tem que tomar a medicação já. O estágio 1, para eles, eu me refiro,
que é quando o paciente tiver em prevenção secundária. Secundária é quando o cara já teve algum problema antes, cardiovascular, já foi revascularizado, já teve um infarto, já teve um AVC, e tem uma hipertensão em estágio 1 para eles. Ou, se ele tiver um risco cardiovascular em 10 anos maior do que 10%, então ele vai tomar medicação sempre. Observem vocês que os americanos recomendam essa calculadora aí, a SCVD, né? Calculadora de risco cardiovascular, não se recomenda mais o score Framingham, que nós estamos habituados a recomendar aqui. Mas o que acontece com essa diretriz americana? Veja bem, ela altera muito os parâmetros em relação à última diretriz de 2014. É um tempo pequeno para muita alteração. Se vocês olharem as diretrizes americanas de 2014 e a brasileira de 2016, elas são muito semelhantes. E, de repente, de uma hora para outra, as diretrizes americanas vêm com esse rigor muito maior. Na Europa, isso ainda não foi corroborado, nem tampouco aqui pelas nossas sociedades científicas. Enquanto tiver dessa forma, a gente prefere ficar com as diretrizes atuais, que já são muito testadas, tá certo? E caso haja alguma mudança de posicionamento da nossa sociedade científica, as nossas, que são várias, aí a gente, então, reavalia o protocolo e altera para o ano que vem. Mas, por exemplo, se nós fôssemos aplicar aquele fluxo que eu acabei de mencionar para vocês, com essas diretrizes americanas, seria muito difícil que o sistema atual desse conta de encaminhar tantas pessoas hipertensas. Porque aí a parcela da população, entre aspas, doente, seria muito alta, então, e essas considerações são para que ninguém fique ansioso com isso. Nós vamos continuar com as nossas diretrizes atuais, a menos que tenha uma mudança de posicionamento por parte das nossas sociedades científicas. E agora eu quero discutir um pouco do diabetes, que, conforme falei para a hipertensão, nada que está aqui é diferente das nossas diretrizes. A proposta é nós implementarmos com eficiência aquilo que for possível, né? E, naturalmente, que o diabetes, vocês sabem, ele tem dois tipos, né? O tipo 1, que é aquele de causa genética e é precoce, ele se deve à falta da insulina por falta de produção da mesma pelas células beta do pâncreas, né? Os sintomas geralmente são exuberantes, o paciente tem poliúria, polidipsia, e isso acontece muito cedo na adolescência ou na segunda, terceira década, né? Já o diabetes tipo 2, ele surge tardiamente, após a terceira década de vida, normalmente após os 40 anos, tem causa genética também, mas ele tem causas modificáveis, né? Diferente do diabetes tipo 1, muitos fatores do tipo 2, eles podem ser mudados, tá certo? E ainda muito diferente, o problema não é a falta da insulina, mas sim o excesso dela. O que ele tem é uma resistência ao efeito da insulina do próprio paciente. Esse tipo ele é muito mais frequente e é passível de modificação, justamente pela incidência de fatores de risco externos, né, que tornaram o diabetes tipo 2 muito prevalente, né? Infelizmente é assim. Bom, em termos de diagnóstico, nós vamos tomar como nível de corte esses valores que estão nas diretrizes nacionais, que são, veja bem, na glicemia de jejum, o que é normal é menos que 100. Maior que 100 não quer dizer que seja diabético, mas o paciente pode ser intolerante à glicose, que é o que está aqui na linha de baixo. Ó. A diminuição da tolerância à glicose são níveis de 100 até menor do que 126. 126 ou mais, então, é diabetes. Né? Aqui na segunda coluna, essas 2 horas após 75 gramas de glicose é o chamado TOT, teste oral de tolerância. Então, o paciente chega em jejum, ele é colhido uma glicemia basal, ele é depois dado uma quantidade igual ou equivalente a 75 gramas de glicose e 2 horas depois mede-se a glicemia do paciente. É um teste relativamente simples, que você depende de laboratório, mas é simples de fazer. Muito bem. O que é esperado? Que seja normal, após 2 horas. 140 de diminuição de tolerância. E acima de 200, então, é considerado diabetes franco, né? E, casualmente, se o paciente, em qualquer situação, ele tiver 200 de glicemia e aqueles sintomas clássicos que vocês estão habituados, a poliúria, a polidipsia, alteração de sistema nervoso central, parestesia periférica, etc., isso já é diabetes independente de qualquer teste, né?
A estratificação de risco do diabetes obedece a esses critérios aí, né? Então, a pessoa com pré-diabetes tem sempre risco baixo, se ela não é diabético ainda, né? Glicemia de jejum nesses níveis que nós falamos, no teste de tolerância à glicose entre 140 e 199, e importante aqui, ó, glicemia glicada entre 5,7 e 6,4. Abaixo de 5,7 é normal. Tá? Acima de 5,7, mas antes de 6,5, ele é, então, pré-diabético de risco baixo. Se a pessoa tiver o diabetes diagnosticado, a hemoglobina for glicada, for menor do que 7,5, e todas as situações aqui, ele é de risco baixo também. Quais são essas situações? Ele não está com a pressão descontrolada, ele não tem internação nenhuma por complicação de diabetes, seja coma hiperosmolar ou cetoacidose. Ele não tem nenhuma complicação crônica do diabetes, tipo insuficiência renal, ou perda de visão, ou então acometimento de extremidades, e ele tem capacidade de autocuidado suficiente, né? Isso aqui está em negrito, porque eu sempre falo isso, a capacidade de autocuidado do paciente ela tem um impacto muito maior na estratificação de risco dele do que teria na hipertensão. O diabético é um paciente que, diferente do hipertenso, que ele basta tomar o remédio de manhã e de noite e seguir algumas recomendações, ele vai se controlar de maneira eficaz na maior parte das vezes. O diabético não, ele tem que se policiar o tempo inteiro. Então, ele vai tomar café, ele tem que ver o que ele come, ele vai almoçar, tem que ver o que ele come, vai jantar, tem que ver o que ele come. No intervalo entre as refeições, ele tem que controlar o que ele come, não pode beliscar, e o intervalo entre as refeições também tem que ser controlado. Então, para que isso tudo corra bem, a pessoa tem que ter um nível de conhecimento e instrução que seja compatível com isso. E assim, na população que nós tratamos, nem sempre isso é possível, né? Vamos então passar para o risco médio aqui. O que é um diabético de risco moderado, né? É aquele que tem hemoglobina menor do que 7,5 e todas as situações abaixo. Controle adequado, não tem internações por complicações agudas no prazo de 1 ano, sem complicações crônicas, mas a capacidade de autocuidado seja insuficiente, né? Olha aqui a importância que ele tem. Esses critérios aqui são os mesmos da célula anterior. O que mudou foi a capacidade de autocuidado do paciente. Se ele for considerado insuficiente, mesmo não tendo nenhum desses critérios, complicação, controle pressórico está bom e tal, mas se ele não tiver a capacidade de autocuidado, ele já tem um risco moderado, pelo menos, né? Se agora vamos passando para outra célula. O paciente já é diabético diagnosticado. Se ele tiver hemoglobina entre 7,5 e 9 e todas as situações abaixo, que são controle pressórico adequado, não tem internação, não tem complicação, capacidade de autocuidado independente se ele é suficiente ou insuficiente, ele já está em risco moderado também por conta da hemoglobina glicada aqui, ó. Tá? Apesar de que, se nessa célula a capacidade de autocuidado não implica mudança de estratificação, mas assim, a frequência com que ele tem que vir à unidade é maior se a capacidade de autocuidado dele não for suficiente. Eu sei que falar em capacidade de autocuidado é uma coisa subjetiva, porque tem um grau de subjetividade, porque isso depende de fatores locais, culturais, educacionais. Isso varia de população para população, né? O que é um desafio também tentar identificar. Eu quero que vocês observem aqui nesse slide que tem o risco alto e muito alto. Isso no diabético ainda existe, na hipertensão não, existe risco alto só, tá? Mas aqui para o diabetes ainda nós vamos falar então em risco alto e muito alto, certo? Bom, o que seria uma pessoa com diabetes de risco alto? Se ele tiver hemoglobina glicada maior do que 9 e todas as situações abaixo, controle pressórico adequado dentro das metas, não tem complicações agudas em 1 ano, não tem complicações crônicas, pelo menos diagnosticadas, né? E capacidade de autocuidado suficiente. Esse cara, ele segue tudo que você fala e ele está comprometido com as metas, etc. Maravilha. Agora, veja bem, se a pessoa tiver diabetes diagnosticado em qualquer nível, com capacidade suficiente de autocuidado, em pelo menos uma das situações abaixo, que é diferente aqui de cima. Então vamos lá. Se ele tiver
Pressão faltando controlar. Se no ano que passou ele teve complicação aguda que ele precisou internar para tratar, ou ele tem alguma complicação crônica que está em andamento, aquelas que nós já falamos, seja renal, perda de visão, insuficiência vascular periférica, o fato de ter qualquer um desses, ele já é risco alto, independente do controle metabólico, independente se o cuidado dele é suficiente ou não. Então, olha como são importantes esses 3 itens aqui. O controle pressórico adequado, a internação por complicação aguda e complicação crônica, porque tendo isso, ele já é um diabético de risco alto, tá certo? E o que é o muito alto? Quando ele tem qualquer, independente do controle metabólico, se ele tem capacidade insuficiente e pelo menos uma das situações abaixo, que são as mesmas de cima, o risco dele é então muito alto. Então eu estou chamando a atenção de vocês que a capacidade de autocuidado insuficiente coloca o paciente que já é risco alto num extrato de risco mais alto ainda. Qual é a meta no tratamento com diabetes mellitus? Nós necessitamos manter níveis de glicose plasmática menor do que 110 pelo menos, e vocês observam que esse não é o nível normal, o normal é menor que 100, mas no caso do diabetes, isso já é uma meta bastante razoável você conseguir algo menor do que 110. Isso em jejum e 160 naquele teste de glicose pós-prandial. O que você quer? Você quer evitar complicação aguda que esse cara não interne. Você quer evitar que ele faça hipoglicemias, que é uma complicação que tem mortalidade alta. Você quer evitar que ele faça cetoacidose. Você precisa manter o nível de glicohemoglobina dentro do padrão da normalidade. O que é isso? É 6,5 para baixo. Você precisa prevenir as complicações crônicas, que são aquelas que demandam maior nível de cuidado especializado e maior custo também, né? Como microangiopatia, que no caso da retina se classifica como tal, macroangiopatia e neuropatia. Nesse quadro aqui, tem um pouco, no geral é isso que a gente busca, né? As metas laboratoriais para tratar o diabetes. E veja bem, no caso da hemoglobina glicada, em torno de 7% em adultos. 7,5% a 8,5% em idosos, dependendo do estado de saúde. Se o idoso tiver com todos os outros fatores de risco controlados, é possível flexibilizar um pouco a meta. Isso se baseia no fato de que a expectativa de vida do idoso já é menor e que um controle muito intenso não vai mudar muito isso. Mas assim, tirá-lo das complicações agudas e diminuir as crônicas, isso tem benefício sempre, né? Nós queremos a glicemia de jejum abaixo de 110, e nós queremos a pré-prandial, antes das refeições, também abaixo de 110, e aquela pós-prandial, que é equivalente à do teste de tolerância à glicose, abaixo de 160. Nessa coluna aqui da direita, a gente está falando em níveis toleráveis. Por que níveis toleráveis? É aquilo que nós comentamos antes. O diabetes é um paciente difícil de controlar. Ele tem que se policiar o tempo todo. Os fatores que existem para desviá-lo das metas são muitos e muito frequentes, né? Então, se você tentou tudo, toda a medicação, você usou todos os recursos auxiliares disponíveis, inclusive da unidade de cuidar, e o paciente não te parece comprometido com as metas e está difícil atingir, então você lança a mão aí de uma flexibilização de meta para que pelo menos ele mantenha algum controle, se não perfeito, né? Isso seria uma glicemia de jejum até 130, pré-prandial até 130, que é a mesma coisa, e depois das refeições ou no teste de tolerância à glicose até 180. Lembrando que quando chega em 200 é diabetes franco. Essa aqui é a composição nutricional básica do plano alimentar indicado para os diabéticos, né? Isso naturalmente que vocês sabem de maneira geral, mas pode ser lançado mão do nutricionista que vai ter na unidade cuidar, pelo menos em grande parte das unidades, alguém para auxiliar os pacientes mais difíceis a seguir alguma dieta. Então, o carboidrato é até 60% do gasto calórico diário. Aqui ele subdivide em que tipo de carboidrato, mas isso é complexo, mas pode ser lançado mão. A gordura total tem que
perfazer 25 a 35 e a proteína de 15 a 20% do gasto calórico total. Sódio até 2 gramas dia. E isso aqui nós estamos nos referindo, é importante falar, à quantidade de sódio total. Não é só o sódio que você adiciona na comida, aquele que está em cima da mesa. É tudo aquilo que vai no alimento. Então, quando o paciente faz a refeição, o sódio que está na comida tem que ser estimado. Aquilo que ele põe é uma coisa extra, né? No Brasil, nós temos em média 4 gramas de sódio numa pessoa que não segue dieta alguma, né? O nível de ingestão de sódio do americano é maior, de 6 gramas ou mais, mas para o diabetes é importante que ele esteja com até 2 gramas de sódio por dia. Isso não é muito difícil de conseguir, não, né? Inclusive, os pacientes que estão acostumados a comer dieta hipossódica, quando eles voltam para a dieta salgada, eles não gostam, né? Vários tipos de insulina são usados para tratar diabetes, além da NPH, que é a insulina de efeito retardado mais usada, você tem outras de ação longa, né, como a degludeca, glarginina, detemir, mas essa insulina aqui, essa terapêutica insulinêmica específica, isso é uma coisa que vocês vão precisar pedir auxílio à unidade cuidar quando necessário, e o especialista naturalmente vai indicar o tipo de insulina que é e como deve ser aplicado. A equipe da atenção primária, ela vai monitorar e vai fazer, e se não atingir a meta, ou se alguma coisa der errado em termos de efeito colateral, pode lançar a mão do profissional da unidade cuidado novamente para poder fazer um ajuste de dose ou troca da insulina, né? Que o tratamento com insulina já é para os pacientes de mais alto risco, né? Classe de medicação antidiabética, você tem tanto quanto hipertensão ou mais, né? Isso aumentou tempos aí, né? A sulfonilureia é o popular downhill, né? São as mais usadas e mais antigas. Elas aumentam a secreção de insulina. As biguanidas, que é a metformina, ela aumenta a sensibilidade à insulina do paciente. Normalmente é a primeira que usa, antes até da sulfonilureia, né? As metiglininas aumentam a secreção da insulina. A carbose, ela já teve mais em uso, nem tanto hoje, mas ainda tem um papel em alguns casos, é para reduzir a absorção de carboidrato. Naquele paciente que faz uma dieta com muito pouco carboidrato, ainda assim, ele tem altos picos glicêmicos, é um recurso você usar a carbose. E tem os medicamentos mais modernos aí, que são inibidores de DPP-4, que o que ele faz é aumentar a insulina do paciente em resposta à comida. Então, a vantagem dele em relação à sulfonilureia e metiglinida é que ele aumenta a secreção da insulina em resposta ao alimento e não o tempo inteiro. A mesma coisa faz o análogo do GLP-1, né? Tem Januvia, enfim, vários no mercado, poderia citar aqui, né? O que vai encaminhar a rede cuidar? É o seguinte, basicamente, aquele paciente que você não alcançou a meta com terapêutica não medicamentosa, né, e medicamento, se tiver, aqueles que têm extrato de risco alto e muito alto, para ver se ele precisa de algo mais do que a medicação e a dieta e as medidas, né, eventualmente insulina, e aqueles que têm complicação micro e macrovasculares, porque quando ele tem lesão definida, seja de olho, de coração, cérebro, ele pode precisar de um cuidado especializado que não está disponível na unidade básica, tá certo? Isso não é... Então, a coisa é mantida simples assim para não ter essa confusão, né? Eu vou falar aqui em alguns exemplos de caso para aplicação do protocolo. Claro que são exemplos de alguns casos que nós já tivemos e os pacientes não vão vir exatamente assim, mas servem só para ilustrar como a gente pretende que o protocolo seja usado. Então, aqui no caso 1, por exemplo, vamos mencionar o caso desse paciente aqui. É um cara, um jovem, 42 anos, ele tem sexo masculino, ele é assintomático, sedentário, tem um colesterol total de 211, ele é não diabético, com um índice de massa corpórea de 28, ele não fuma. A primeira pressão arterial dele foi 14/9 na primeira avaliação. O exame clínico é normal, um eletrocardiograma aqui não tem
nenhuma alteração digna de nota, né? Então, o que acontece? Ele vai ter que retornar à unidade para uma segunda visita para confirmação do diagnóstico de hipertensão, vamos dizer assim, né? Pelo fato de ele ter a pressão arterial de 14/9, ele está no estágio 1, portanto, o retorno dele é em até 2 meses. E ele vai ser orientado desde já à dieta em exercício, porque o IMC dele é acima de 25. Ele não é o obeso, mas ele tem um pouco de sobrepeso. E tem um colesterol um pouco alto. Então, aí é um caso que não é muito difícil, né? Esse seria aquele paciente que cai na perna do fluxo de não diagnóstico, nem de uma coisa, nem de outra. Bom, aí, digamos que ele retorne 1 mês depois, ainda sem sintoma, aí você faz aquele protocolo todo, deixa ele num lugar agradável, sem barulho, com pouca luz, ele espera 15 minutos, calmamente, e aí você verificou que a pressão dele era 135/85. Então ele saiu daquele diagnóstico de hipertensão estágio 1. Ele é um pré-hipertenso, na verdade, né? A conclusão é que um paciente desse, o que é? Ele não preenche ainda o critério de diagnóstico de hipertensão. Aí você mantém a orientação terapêutica não farmacológica, dieta, exercício e perda de peso. E ele se mantendo dessa forma, ele pode voltar em até 1 ano. É claro que o paciente sempre tem aquela liberdade de procurar a unidade caso a situação dele mude, ou se ele tiver visitado pronto-socorro com uma pressão maior que essa, com sintoma, ou o que seja. Mas assim, mantendo-se esse quadro aí, ele cai então naquele lado do fluxo que o paciente não tem ainda o diagnóstico nem de diabetes nem de hipertensão, então medida não farmacológica e reavaliação nesse período de 1 ano aí. Caso 2, aí melhor, aumenta um pouco aqui o nível de risco, né? O paciente já é mais idoso, 58 anos, ele tem sexo masculino, tem pouco sintoma, o colesterol dele é de 225, o pai teve histórico de infarto aos 54 anos, portanto, histórico precoce, né? Ele vai lá na atenção primária e a primeira medida que ele faz é 145/95. Ele não tem antecedente prévio de hipertensão, ou não sabia, não usa medicação antihipertensiva, né? A segunda visita desse paciente, então vocês lembram, é em até 2 meses, podendo ser antes, tá? Por ele estar no estágio 1, 2 meses é um ponto limite, assim. Mas se ele puder vir antes, melhor ainda. Ele vai ser deixado em repouso por 15 minutos e tal, aferida novamente dá 140/95. Quer dizer, não mudou muito. Então, ele tem estágio 1, mas ele tem 3 fatores de risco. Quais são? É o histórico de infarto de doença precoce, é o sexo masculino e é a idade superior a 55 anos para o homem, certo? Então, o risco dele é alto. Não pelo estágio de hipertensão, mas pelos fatores de risco que ele tem, ok? Então, o que a gente faz com esse cara? Ele vai ser encaminhado ao cuidar. Você pode até iniciar a medicação já, escolha pelo menos uma medicação de primeira escolha, e encaminha para ver se ele precisa de algo mais. Vamos dizer que ele retorne 2 meses depois com prescrição de losartan 50 mg dia e hidroclorotiazida 25 mg dia, mais medidas não farmacológicas. Você afere a pressão dele após 1 mês de uso contínuo da medicação. Ele está 128/84. Então, qual é a conclusão de uma situação dessa? O plano de cuidado foi efetivo e você tem a medicação e o retorno em 6 meses. Aí não precisa fazer mais nada com esse cara. O cuidado atingiu a meta que se previa para ele, né? Vamos agora passar para um outro tipo de caso. Falando em 2 homens, agora uma mulher. Digamos que você atenda lá uma paciente do sexo feminino de 44 anos, casada com 2 filhos, ela é do lar e ela está se queixando de dor de cabeça. Não tem fator desencadeante evidente, uma dor de cabeça leve e tal, mas que está incomodando ela, né? Ela é sedentária, tem um índice de massa corpórea de 28, enfim, não é obesa, mas também não é magrinha. E ela mediu a PA, assim, ocasionalmente numa farmácia e fui orientada a procurar lá a unidade de saúde porque alguém falou que tinha alguma alteração. Ela não tem antecedente de pressão previamente, nega diabetes, dislipidemia, não conhece a família, não sabe se tem caso de infarto ou derrame cerebral. Eu fiz esse caso aqui dessa forma porque é muito frequente também que os pacientes não
não conheçam seus antecedentes familiares, porque eles perdem o contato. E também nunca tomou medicação alguma, exceto anticoncepcionais. Você faz o período curto de repouso, mede a pressão e deu 143/92 com a paciente sem sintoma. Então, o que a gente vai fazer com a paciente dessa forma aqui? Você classifica ela no estágio 1 e o risco é baixo. Por que é baixo? Porque nós não conseguimos tirar da história dela e do que ela tinha fatores de risco suficiente para colocar no extrato de risco maior. Nesse caso, você não encaminha a unidade, né? Você faz a medida não farmacológica e o retorno não é em 1 ano, é em 6 meses, porque ela é uma hipertensa em estágio 1. E é importante que se diga para a paciente que não tem relação da pressão dela com a cefaleia naquele momento, né? O que é mais frequente nesses casos é que o paciente tenha dor de cabeça por outra causa. A ansiedade é o mais frequente, mas tem mulheres que têm enxaqueca e a pressão aumenta em consequência da dor de cabeça, e não a dor de cabeça ser causada pela pressão, né? Isso diminui a ansiedade do paciente e facilita a adesão dela às medidas que a gente prescreve, né? Aí ela volta 5 meses depois, ela conseguiu perder 4 quilos, você mede a pressão com os mesmos critérios e dá uma medida de 135/91. Embora tenha baixado um pouco a pressão, como a diastólica é 91, ela se mantém no estágio 1. Isso não quer dizer que a medida não farmacológica não foi eficaz, até foi. Só não foi o suficiente para que a paciente fosse reclassificada, certo? Aí você, então, coloca a terapêutica medicamentosa com uma droga qualquer de primeira linha, mas de preferência um diurético, porque ele entra no critério de resistência à hipertensão mais à frente, né? Então, aqui, como ilustração, coloquei hidroclorotiazida 12,5 com opção de aumentar para 25 caso não atinja a meta. Aí vamos para o caso 4 aqui. Paciente jovem, ele é negro, sexo masculino, obeso, com IMC de 31. Um paciente desse que não tem nenhuma medicação prévia, mas também nunca avaliou na vida, é muito frequente isso, né? E não conhece os antecedentes. Nega caso de infarto, nega doença cerebrovascular e procurou a unidade porque a esposa disse que ele precisava de cuidados médicos, né? E é um paciente que tem como profissão trabalhar como vigilante em períodos noturnos, né? Eu coloquei esse caso aqui porque certas atividades e profissões deixam o paciente exposto ao maior número de fatores de risco, tanto por alimentação inadequada, quanto por sono inadequado, quanto por estresse, né? Tem profissões que têm mais isso do que outras. Aí você mede inicialmente com aqueles critérios habituais, você esperou 15 minutos, o ambiente é agradável e tal, e ele deu 191/18. Você, então, viu que é uma pressão um pouco maior, você orienta ele a esperar mais 30 minutos, mede novamente nos 2 braços, e o valor médio dos dois foi de 188/115. Então, esse paciente aí, só pelo valor da pressão, ele já entra na hipertensão estágio 3, certo? E vocês lembram que hipertensão estágio 3, independente dos fatores de risco, ela é de risco alto já desde o início, não é? Então, a hipertensão estágio 3 é risco alto. O que faz com ela? Terapêutica não medicamentosa? Também, mas você deve iniciar uma medicação desde já. Então, você bota, como exemplo aqui, por exemplo, enalapril 10mg de 12 em 12 horas, quer dizer, você já medica o paciente e você o encaminha ao cuidar para ver se ele precisa de algo adicional. Ele retorna à unidade 4 meses depois, com um plano de cuidado com esses itens aqui. Na verdade, o paciente voltou 4 meses depois no meu exemplo, mas o plano de cuidado vai estar disponível desde já, porque ele vai estar online no sistema. Então, o especialista recomenda uma redução de peso de 5% pelo menos, recomendou cessação do consumo de álcool, que o paciente tinha hábito de beber, redução do consumo de cafeína, que ele tomava muito para poder ficar acordado à noite, ele associa a hidroclorotiazida com o enalapril que você já colocou e ainda aumenta o enalapril para 40 mg dia, caso não atinja a meta. Ele vai com essa recomendação. Então, vamos supor que o paciente conseguiu uma perda de peso de 2 quilos, discreta, mas que não mudou
o índice de massa corpórea. O enalapril você passa para a dose recomendada pelo cuidar. Ele, vamos dizer, virou evangélico, cessou o álcool, mas continua consumindo muito café no trabalho. Então isso é comum, que o paciente consiga corrigir alguns fatores, mas não todos, né? Então o trabalho com esses caras é constante, né? Essa situação aí é muito frequente, na verdade, né? E aí, depois disso tudo, a pressão dele passa a 155 por 97. Né? O que nós concluímos disso aqui? O plano de cuidado não foi efetivo. Quer dizer, não quer dizer que não houve efeito. Houve, mas a meta não foi atingida. Então, quando isso ocorre, você já fez tudo que você podia, você reencaminha ao cuidar para um plano adicional. Né? Aí, o especialista lá resolve dar uma terceira droga. E vocês lembram que ele vai associar uma outra droga aqui, porque o enalapril já está na dose máxima, de 40. Não é? Ele faz uma perda adicional de 6 quilos com auxílio da nutricionista e da assistente social, etc. E para de beber café e 2 meses depois ele volta com a pressão de 137 por 83. Né? Isso, então, nesse ponto do cuidado, nós consideramos que o cuidado dele foi efetivo, e daqui por diante você poderia seguir esse paciente uma vez a cada 6 meses, ou até um ano, se ele mostrar que depois de 2 segmentos ele se manteve sob controle. Vamos falar agora de um caso de mulher, né? Vamos dizer que essa senhora aqui, ela tem 51 anos, é uma diabética do tipo 2, não insulino dependente, né? Ela é também uma hipertensa prévia em uso de losartan 100 mg por dia e clortalidona 12,5 e sem outros antecedentes. Ela mudou de um município, que isso é comum também. O paciente sai de uma região e vai para outra, aí ele vai e procura sua unidade para se inscrever no cuidado. Ela está assintomática, mas ela então, na avaliação inicial, tem uma pressão de 160 por 97 e uma glicemia de jejum de 121 e uma hemoglobina glicada de 7,9. E como é que nós então classificaríamos essa paciente? Ela tem hipertensão no estágio 2 e ela tem um fator de risco definido. Então, ela é uma hipertensa de risco moderado. Quer dizer, o fator de risco definido é a diabetes. Né? Como ela tem a hemoglobina glicada entre 7,5 e 9 e ela tem a PA fora da meta, ela é uma diabética de alto risco. Certo? Por que nós colocamos essa situação aqui? Porque na hora de você encaminhar para a unidade de cuidar, é importante que você mande de acordo com o maior risco do paciente. Então, ela é uma hipertensa de risco apenas moderada, mas ela é uma diabética de alto risco. Então, você deve encaminhar porque ela tem uma das doenças com risco alto, certo? Prevalece o maior risco, você institui medicação antihipertensiva adicional e encaminha a rede cuidar. Né? Bom, agora vamos passando para um caso 6. Esse aqui foi para ilustrar a questão do encaminhamento. Esse paciente aqui é de sexo masculino. Ele tem 53 anos, é um diabético do tipo 2. Ele está há 6 anos hipertenso e diabético também no mesmo período. O nível de educação primário incompleto, ele não terminou. Né? Parou de acompanhar com o médico há 2 anos, que ele não lembra nem o nome do doutor qual era. Ele foi encaminhado à unidade de saúde, APS, para seguimento, porque já estava muito tempo sem. Aí ele te apresenta lá uma receita antiga de metformina que ele tomava, de glifage XR, 500mg, 2 comprimidos cedo e captopril de 12 em 12 horas. Mas ele toma de maneira irregular, ele não conhece as medicações pelo nome, muito comum, e pela cor do comprimido. Ele fala assim, doutor, olha, eu tomo o vermelhinho e o azul de manhã e tomo o branquinho à tarde e à noite. Mas ele não sabe o que é. O magrinho tem um índice de massa corpórea de 23, uma pressão normal, glicemia de jejum de 109 e uma hemoglobina de 7,4 sem histórico de internação prévia. Então, o que nós vamos fazer para classificar e conduzir esse paciente? Já por essas características aqui, elas ilustram uma pessoa que tem capacidade de cuidado insuficiente pelo nível cultural e pelo pouco comprometimento dele com o tratamento. Não é?
Muito bem. Então, ele é um diabético que tem hemoglobina menor do que 7,5, com capacidade de autocuidado considerada insuficiente, PA dentro da meta e sem outras complicações. Então, ele é um diabético de risco moderado. A princípio, você não encaminha para o cuidar, você tenta efetivar a prescrição que ele já tem, porque embora ele não esteja seguindo um tratamento, mas ele já foi orientado a algum tipo de tratamento. Então, nesse caso, a primeira conduta é pegar aquele tratamento que ele foi prescrito e fazê-lo cumprir aquilo. E ver se aquilo altera a meta dele, antes de encaminhar para o cuidar. Né? Ele foi encaminhado para a unidade pela filha. Aí a filha, de repente, tira lá uma sacola de papel pardo, que tem um laudo de um ecocardiograma que ele fez 2 anos antes, com uma fração de 50%, e, na conclusão, o médico escreveu lá hipertrofia ventricular esquerda do tipo concêntrica, que é muito comum nesses pacientes. Então, essa é uma informação que você não tinha antes. Eu coloquei isso aqui para ilustrar isso, que o risco do paciente muda conforme você vai tendo informação e vai incorporando aquilo na estratificação. Aí, ele passa a ser um diabético de alto risco, porque ele tem uma presença de lesão de órgão-alvo definida. Nesse caso, você então encaminha ao cuidar, que pode ser que ele precise de algo mais, certo? Então, só lembrando, à medida que o paciente vai voltando nas unidades, é interessante você pedir informações que ele já tenha previamente, mesmo que ele não saiba o que é, porque aquilo pode mudar o nível de risco desse cara. Né? Vamos considerar um outro caso agora, de uma paciente de sexo feminino, diabética, hipertensa. Ela diagnosticou ambas as informações há 5 anos. Ela está usando metformina no café da manhã e no jantar, e o Adalat Retard, que é uma droga que é muito pouco recomendada, mas tem gente que ainda toma, 20 miligramas de 12 em 12 horas. O paciente não tem sintoma, está com um exame clínico normal, eletrocardiograma sem alterações, bem orientada, medicações tomadas no horário correto, sem ajuda de familiar, ou seja, ela a princípio tem uma capacidade de autocuidado suficiente, diferente do caso anterior. Aí você mede a pressão dela, lá na tua unidade, dá 13/84. E ela tem uma hemoglobina glicada de 7,3 e uma glicemia de jejum de 110. Ela tem, com frequência, uma dor em queimação nos 2 pés de forma intermitente, e que há 3 anos teve que amputar o 3º e o 4º dedinho do pé, porque faltou sangue para ele, nas suas palavras. Né? Muitas vezes o médico lança a mão de palavras mais simples para que o doente entenda. E aí, o que nós, então, vamos pensar dessa paciente aí? Ela tem um controle metabólico razoável, tem a pressão na meta, só que ela tem já a presença de complicação crônica, que seria a macroangiopatia que levou à amputação dos dedos. Nesse caso, você encaminha ao cuidar, porque ela é uma diabética de alto risco. É uma hipertensa de alto risco também, porque essa complicação crônica do diabetes, no caso da hipertensão, ela se encaixa como lesão de órgão-alvo. Né? E aí você, então, encaminha essa paciente para ver se ela tem necessidade de algum cuidado especializado. Porque aquele cuidado básico que você deveria ter feito na atenção primária, ela está seguindo bem. Então, isso é um motivo para que você encaminhe a paciente para lá. Então, são esses casos aí que a gente usou para ilustrar a aplicação do protocolo. E, naturalmente, que os pontos de corte são arbitrários e nem sempre é tão simples, mas na medida do possível a gente pretende que se estratifique o paciente dessa maneira e se possa encaminhar para o cuidar aqueles que realmente têm necessidade e possibilidade de mudar alguma coisa. Né? Essa é a razão também pela qual a gente não vai entrar agora nos protocolos que os americanos divulgaram, porque isso mudaria totalmente o que nós pretendemos. Aquilo não é corroborado por outras sociedades, e esse esquema que eu expus para vocês se alteraria radicalmente. Mas o protocolo está sujeito à revisão, e para o próximo ano a gente vai novamente entrar em contato e revisar, caso as nossas sociedades tenham alguma posição diferente da atual. Então é isso por enquanto, e a gente está aberto aí para qualquer